Quantos acharam, diga amém? Amém. Quantos acharam, diga amém? Aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Aleluia. A presença de Deus é real aqui neste lugar. Glória. Eu estava ali quietinho, mas só recebendo daquilo que o Senhor Ele trouxe para nós nessa noite. Amém? Todos acharam? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Podeis se assentar, igreja, em nome de Jesus. O livro de Efésios foi uma carta a qual o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e acompanhando um pouco da história, da trajetória de Paulo. Para quem não conhece, Paulo foi quem escreveu o livro de Éfeso. E resumindo bem rápido, para quem não conhece a história de Paulo, Paulo foi um homem a qual perseguia os cristãos, a qual mandava prender os cristãos, a qual perseguia todos aqueles a qual seguia Cristo. Porque para Paulo, Cristo, Jesus, aquele a qual morreu por nós aqui na terra e ressuscitou ao terceiro dia, para Paulo, assim como outros fariseus, eles não reconheciam Jesus como Deus, Jesus como Cristo. Então Paulo ele vai agora perseguir os cristãos, mas logo em seguida ele tem um encontro com o mestre e ele se converte. Ele entende que Jesus Cristo, aquele homem a qual desceu, era o Filho do Deus vivo, e ele ressuscitou no terceiro dia e deixou para nós uma mensagem. E a palavra vai dizer que agora Paulo ele sai de igreja em igreja pregando a palavra de Deus. Só que agora o que vai acontecer é que Paulo ele vai ser preso. Paulo ele vai ficar cativo. E agora Paulo ele não tem mais a quem pregar. Paulo ele não tem mais a quem ministrar a palavra. Paulo está dentro de uma cela. Mas Paulo, eu acredito, isso aqui é mente de pregador, jejuando as minhas palavras. Paulo não tem mais como pregar. O ministério de Paulo, Paulo ia de lugares em lugares, de país em país, plantava a igreja na cidade e depois ele voltava nessas igrejas para poder continuar ensinando os irmãos. Só que agora, como que Paulo vai voltar nas igrejas? Como que Paulo vai continuar ensinando? Paulo largou o seu ministério. Será que seria o fim agora do ministério de Paulo? Será que seria o fim agora do chamado qual Deus tinha dado para a vida de Paulo? E aí, conjecturando com as minhas palavras, eu imagino que Paulo, dentro da cela, ele olhou para o lado. Tinha um papel e tinha uma caneta. Eu vou repetir para quem está aqui nessa noite pegar o nome de Jesus. Eu imagino Paulo agora olhando para o lado, ele vê do lado dele, à disposição dele, um papel e uma caneta. Quando eu olho para Paulo, eu não vejo um homem a qual, quando ele está dentro de uma cela, ele fala: meu ministério acabou, já era, não. Quando eu olho para Paulo, eu vejo um homem que mesmo dentro de uma prisão, o chamado que Deus tinha na vida de Paulo era tão forte, que mesmo dentro de uma prisão, ele fez da prisão um cenário para continuar pregando a palavra de Deus numa prisão, para onde cheio de Paulo. Eu estou imaginando que Paulo não falou: eu estou vendo aqui, eu não tenho mais como me entregar, mas eu estou vendo uma caneta, eu estou vendo papel, então eu vou continuar escrevendo. Vou escrever para Colossenses, vou escrever para Éfeso, vou escrever para Timóteo. Nada vai parar. O ministério
A palavra vai dizer que Neemias, quando ele estava reerguendo os muros de Jerusalém, abrindo um parêntese bem rápido, a palavra vai dizer que quando ele estava ali ensinando, tentando ali aconselhar o povo, tentando dar um incentivo para o povo reconstruir os muros de Jerusalém, se levantou Sanbalate, se levantou várias pessoas para poder tentar atrapalhar a obra de Deus, mas o ministério de Neemias não parou, ele continuou fortificando os muros de Jerusalém. E Deus tem chamado pessoas neste lugar, chamados de pregação, chamados de louvor, chamados de ministério de oração, e Deus está falando, não deixa nada atrapalhar o ministério que tem na tua vida, mas continua firme na posição. Aleluia. Paulo agora ele vai olhar e vai ver que ele ainda tinha como pregar a palavra. Só que no livro de Éfeso, quando a gente vai lá no capítulo 1, o livro vai começar assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E olhando os livros que Paulo escreveu, eu percebi que Paulo ele tinha meio que um padrão quando ele escreveu os livros. Paulo ele sempre falava Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, sempre falava o nome dele, depois o cargo, e depois ele falava pela vontade de Deus. Se você for ler lá o livro de Colossenses capítulo 1, ele inicia o livro também falando Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de... Aí lá no livro de 2 Timóteo, ele também vai falar Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E Gálatas, ele ainda vai mais longe ainda. Ele vai falar Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pelos céus. Ele está falando, não falando que ele veio aqui, não falando que ele veio pelo evangelho, nem homem, não homem levantou. Aí vai continuar falando, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo ele começa já falando pela vontade de Deus. Por que pela vontade de Deus? Porque Paulo entendeu algo que nós precisamos entender nos dias de hoje. Eu gosto de Paulo porque ele era um homem muito humilde. Ele entendia a posição que ele estava. Ele entendia que ele não estava onde ele está simplesmente por qualquer coisa, não. E ele entendia que não era por ele onde ele estava, mas por Deus que ele estava. Deus, ele tem vontade. Deus, ele tem querer. Deus, ele é o Filho. Ele é o Espírito Santo. Os três são. E a palavra fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus, ele é um ser que tem sentimento. Deus é um ser que tem vontade, ele tem querer, ele tem o seu agir. E quando a gente vai ler lá em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver que esse ser, esse Deus Todo-Poderoso, ele vai querer, ele vai ter vontade de criar os céus e a terra. Ele vai começar agora a criar os animais, ele vai criar as árvores. Por quê? Porque alguém falou para ele criar, não, porque ele quis. Deus é um ser que tem vontade. Então todas as coisas que por ele foi feita foi porque ele quis. E agora Deus olhando para a terra, ele olha e também sente vontade de criar o homem, vontade de criar Adão e Eva. Mas por quê? Porque alguém mandou ele criar Adão e Eva? Não, porque ele quis, ele sentiu no seu coração. Então só por Deus que já tem Deus, é um ser que tem vontade. Nada acontece fora da vontade de Deus. E para poder provar que a vontade dele sempre prevalece, a palavra diz que quando o Senhor liberou a palavra de promessa para Abraão e para Sara, Sara ainda quis ultrapassar o tempo de Deus. Falou o quê? Pega cá e coloca cá para poder ser o rei de Abraão. Só que sabe uma promessa? Deus falou que o filho da promessa não viria de Abraão. Deus falou que viria de Sara. Então preciso que a palavra não pode passar o tempo. Sara gerou Isaac, o filho da promessa, para que prevalece a vontade de Deus. Aí eu olho depois lá na frente, um rapaz chamado Jonas. Jonas falou, não quero ir. Deus falou, você vai super ir, pegar minha palavra. Foi por dentro da barriga da mulher e foi pegar a palavra. Mas por que
Eclesiastes não teve ninguém que passou minha senha para eu poder estar aqui. Eu não tive indicação de ninguém. Eu não tive, talvez o fariseu que tinha cargo na sociedade naquela época, não. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Uma hora ele me viu carregando no cavalo e ele decidiu estar ligando comigo. E depois que eu caí daquele cavalo, um profeta chegou na minha casa. Eu estava cego e pela vontade de Deus ele me criou para continuar pregando a palavra. Então Paulo ele vai entender que ele não está ali pelo homem, mas ele está pela vontade de Deus. Sabe por que você chegou aqui nessa noite? Foi pela vontade de Deus. Sabe por que você não tinha nem força para estar aqui nessa noite, mas chegou do mesmo jeito? Não foi homem nenhum, não foi convite nenhum, foi pela vontade de Deus. O Espírito Santo te deu força para estar até aqui. E sabe por que ele te trouxe até aqui? Porque ele marcou um encontro contigo. Ele marcou um encontro com você nessa noite. Ele quer levantar pessoas aqui neste lugar, pessoas que estão fracas, abatidas, desanimadas. Ele quer levantar nessa noite. Jesus te trouxe aqui para um encontro. Aleluia. Agora Paulo, ele vai continuar escrevendo a carta de Éfeso. E aí ele entra aqui no tema da mensagem. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Repare que quando Paulo ele fala bênçãos espirituais, ele fala bênçãos espirituais. Ele não fala bênçãos carnais. Ele não fala bênçãos que a gente logo pensa casa, título, dinheiro, não. Mas quando Paulo escreve a carta, ele fala bênçãos espirituais. Se você for reparar no livro de Paulo, se você for reparar nas cartas que Paulo escrevia, Paulo sempre vai enfatizar o Espírito Santo de Deus. Paulo sempre vai deixar claro, ele sempre vai falar, não andei segundo a carne, mas andei segundo eles. Não andei segundo a carne, mas andei segundo eles. Aí Paulo também vai falar sobre os dons espirituais, ele fala, vocês têm que ter os dons espirituais junto com vocês. Não estou o dom de língua, dom de curado, dom de milagre, dom de profecia. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos esquecendo que na igreja nós servimos um Deus a qual libertou o povo do Egito. Ainda tem dons espirituais dentro da igreja. Ainda tem milagre, ainda tem línguas de partida. Aí sabe o que acontece? Por que hoje em dia a gente não vê mais? É difícil ver o paralítico levantando de uma cadeira de roda? Por que hoje em dia é difícil você ver Deus usar um profeta e dom de profecia? Cadê os profetas? Por que hoje em dia é difícil Deus usar pessoas em dom de milagre, dom de cura? Nós estamos vivendo uma geração a qual ideologias estão sendo implantadas dentro da igreja para poder tentar deturpar a igreja de Cristo. Então quando Paulo ele começa a falar sobre os bênçãos espirituais, dons espirituais, aí mais à frente ele vai falar que nós somos filhos de Deus. Paulo ele vai querer trazer a nossa verdadeira identidade de volta. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes, sabe por que nós não vemos mais? Porque estamos esquecendo do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Estamos esquecendo que servimos um Deus que ainda cura, servimos um Deus que ainda salva, servimos um Deus que ainda usa em dom de línguas repartidas, servimos um Deus que ainda usa em dom de profecia. Sabe, está sendo tão grande que está fazendo dentro das igrejas que estão se esquecendo de pregar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Estão se esquecendo. Os jovens de hoje em dia não buscam a presença mais, porque acham que só frequentar a igreja vai salvar. Não, só frequentar a igreja não vai salvar, não. Você tem que dar de corpo inteiro, de corpo e alma na presença de Deus. Não é melhor só para ele, não é dele, é você mergulhar por completo, mergulhar nas águas, você vai uma vez e sair dali liberto.
É difícil você ver aquela multidão. Antigamente você via aquela multidão de jovens. Eu lembro da minha igreja quando tinha uma carreira de jovens, louvava, vai usar o poder. Por que eu não queria resolver a verdade? Porque a verdade ela liberta, a verdade ela salva. E o que está acontecendo hoje em dia? Não querem mais ouvir a verdade. Aí vão para um lugar onde a porta é aberta. Vão para um lugar onde prega o liberalismo. E a presença de Deus vai sendo deixada de lado. Paulo agora ele vai enfatizar no versículo 5. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, essa é a palavra de hoje. Deus está falando conosco. Vamos voltar à verdadeira identidade de servo do Senhor. Foi louvado aqui. De servo do Senhor. Não vamos deixar o mundo corromper a nossa alma. Por mais que o mundo tenha coisas a qual atrai os nossos olhos, mas não vamos deixar o mundo nos corromper. Não vamos deixar qualquer coisa tirar a nossa atenção. Não vamos deixar a amizade nos tirar da presença de Deus. Porque amigo que é amigo, ele não nos tira da presença de Deus, mas ele nos tira. Eu vou repetir para os jovens que estão aqui nessa noite. Amigo que é amigo, ele não nos tira da presença de Deus, mas ele nos traz para perto da presença de Deus. Amigo que é amigo faz igual aqueles 4 amigos que pegaram Faz igual aqueles 4 amigos que pegaram aquele rapaz que estava paraplégico e levaram até Jesus Cristo. Para quê? Para ser curado. Então Paulo ele vai falar que nós somos filhos de adoção de Cristo. Eu queria falar para você nessa noite. Você é filho. Porque muitas das vezes a gente prega, a gente coloca na nossa cabeça um Deus tão distante, um Deus todo poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que está distante. E nós esquecemos que nós somos parte dele. Então sim, Deus é um Deus todo poderoso, onipotente, onipresente. Deus tem a sua vontade, ele tem o seu querer, ele faz tudo no seu querer, na sua vontade, no seu tempo certo. Mas não se esqueça, você é filho. Tem intimidade com Deus, tem intimidade com o Espírito Santo. Quando chegar dentro da sua casa, passa a fechar a porta do seu quarto e ora na presença de Deus. Mas não colocando esse Deus distante na sua cabeça, mas já começa a oração chamando ele de Pai. Pai. Eu preciso disso, Pai, eu quero me libertar disso, Pai, eu quero sentir a tua presença. Chama ele de Pai, porque ele é o nosso Pai. Você é filho, não se esqueça disso. Então clama ao Senhor. E eu já estou finalizando nessa noite. Você vai pedir que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Você está levantando um breve clamor para poder estar finalizando. E nós vamos clamar em prol de quê? Você vai clamar em prol da sua identidade espiritual. Você recuperar a sua identidade espiritual. Para você passar a ter mais intimidade com o Mestre. Você vai clamar pela presença de Deus. Oh, Deus me! Aleluia! Meu Deus! Vamos levantar um tamanho para os jovens, não só daqui, mas de toda a cidade de Macaé. Vem. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença e queremos te agradecer por essa palavra. Pai, eu vou te chamar de Pai, porque foi pregado nessa noite. E nós sabemos e nos colocamos nessa noite na posição de filhos. E Senhor, nessa noite nós estamos clamando e entendendo a nossa posição diante de ti, Pai. Nós não somos nada sem ti. Nós nem estaremos aqui se não fosse a
noite. Papai, se existe alguém aqui, Senhor, precisando recuperar sua identidade espiritual. Se existe alguém aqui, ó Pai, com ministérios parados, com chamados parados. Senhor, levanta nessa noite, em nome de Jesus. Ó Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor possa dar um impulso de ele, meu Pai. Pai, que teu Espírito Santo nessa noite possa restaurar. Pai, que ele possa levantar. Ó Pai, em nome de Jesus, traz de volta as mãos. Ó Pai, traz de levantar a promessa que o Senhor fez a mão para trás, traz de volta. Senhor, toma esses jovens em teus mãos. Ó Pai, os jovens da cidade de Macaé, tuas mãos. Ó Pai, quantos, ó Pai, eu vou pregar a tua palavra, hoje eu não prego mais. Ó Pai, quantos eu vou levantar, hoje eu não levo mais. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa noite declarar e profetizar o avivamento sobre essa nação. Ó Pai, quero profetizar o avivamento sobre esta igreja. Ó Pai, quero profetizar o avivamento sobre os jovens, ó Pai, desta cidade. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, eu quero decretar a falência de todos os planos, projetos do inimigo na vida, ó Pai, da igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. A oportunidade. Não deixamos passar do horário, mas acho que estou bem no horário ainda. Quero agradecer a oportunidade, a responsabilidade que foi colocada, depositada sobre a minha vida, para estar aqui trazendo a mensagem de Deus. Aleluia, Deus. Que a igreja possa ficar com esta palavra. Aleluia. Quando for orar, carrega o diácono Pedro no coração dos irmãos, para a sua família, amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Dá graça em nome de Jesus. E a igreja se coloca de pé para estar adorando juntamente com eles nessa noite. A palavra já foi dita, né? E que você venha declarar que a sua identidade é ser servo do Senhor. Aleluia!